seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Vivendo da Agrofloresta. Eu sou Fabiane Araújo e aqui ao meu lado o educador agroflorestal, Namastê Messerschmidt. Oi, Namastê, tudo bem? Oi, Fabi. Oi, pessoal. Tudo ótimo? Bom. A gente aqui no programa Vivendo de Agrofloresta, a gente traz temas importantes e relevantes no seu aprendizado e nas práticas agroflorestais, sempre, claro, buscando agregar conhecimento e trazer experiências em agrofloresta, junto com o nosso educador agroflorestal, Namastê Messerschmidt, e convidados. Bom, nesse episódio, o tema é como preparar o solo para produzir 4 vezes mais no seu plantio. Mas antes da gente começar aqui com as perguntas e respostas com o nosso educador agroflorestal, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir esse vídeo e, claro, ativar aí o lembrete para sempre ser notificado assim que a gente sobe o vídeo aqui no YouTube para vocês, tá bem? Bom, então vamos lá. Nesse episódio, o tema é como preparar o solo para produzir 4 vezes mais no seu plantio. Namastê, dá para a gente identificar, começar assim, né? Identificando o solo para produzir mais. É importante esse passo da identificação do solo. Sim, Fabi. É importante essa análise do solo, né? A gente fala muito em análise do solo, né? Quando a gente fala em análise do solo, logo vem uma visão da gente tirando amostra de solo para mandar para o laboratório, para saber como é que está o solo. Isso também é uma análise do solo e a gente também faz isso muitas vezes, né? Mas existem outras análises de solos, né? E os agricultores e agricultoras já fazem análise de solo há muito tempo, né? Quando a gente vai no lugar e a gente olha a textura do solo, né? Olha como que ele está, olha o cheiro, né? Olha a cor. Isso também é uma análise de solo. Olha a vegetação que está crescendo no local, né? Tudo isso é uma análise de solo, né? Então é muito importante esse analisar, né? Analisar como é que estão as condições, né? De vida no solo, analisar a matéria orgânica, se tem matéria orgânica, se não tem matéria orgânica. Isso é algo muito importante para a gente quando vai começar nossa agrofloresta. É fundamental ter matéria orgânica, né? Independente da onde ela venha, né? Seja a gente ter que trazer de fora, né? Ou seja, ter no próprio local, ou seja, muitas vezes não ter e a gente plantar para ter no futuro, né? Algo que a gente faz muitas vezes, de primeiro plantar plantas que gerem matéria orgânica, para essas plantas acumularem matéria orgânica, para no ano seguinte a gente entrar com o plantio. Então, quando a gente vai no local, a gente está analisando todas essas coisas, né? Que tipo de planta que estão crescendo, né? Existem muitos indicadores, por exemplo, piperáceas, né? Que é a família do jaburandi, da pariparoba, são plantas que indicam solos com bastante cálcio, com bastante fósforo, com potássio, né? É... E aí, por exemplo, tem carqueja, então indica que tem um solo que está ácido, né? Ou samambaia, que está ácido, que tem alumínio. Então, tudo isso são indicadores, né? Então, a gente está analisando é, o nosso solo, né? Analisando os recursos locais, né? Como a matéria orgânica, né? Se tem, se não tem, que tipo de matéria orgânica que tem, para a gente poder iniciar o nosso preparo do solo. Quando a gente vê uma produção em sistema agroflorestal, a qualidade do solo, né, vai se produzindo solo, o solo vai adquirindo uma cor mais escura, né, com vida presente, bem estruturado, como você já citou e sempre cita, né, Namastê. E na agricultura convencional, na agricultura baseada na monocultura, no uso de insumos químicos, né, no uso de agrotóxicos, a gente vê um solo mais enfraquecido, um solo mais esbranquiçado, um solo quebradiço, um solo assim que lembra um solo de deserto, né? Uma areia, né? A gente vê esse processo de desertificação, né? E isso claramente impacta diretamente no resultado da produção, né? A gente consegue descrever isso em números, Namastê? O resultado da produção em um solo agroflorestal, o resultado da produção em um solo baseado numa agricultura de monocultura com agrotóxicos.
É importante entender que um solo bom, né, ele pode se tornar um solo fraco, né? E assim como um solo fraco pode se tornar um solo bom, né? O caminho que a vida faz é sempre ao caminho da abundância, né? Do solo estar cada vez melhor, né? Qualquer área, né? Pode ser a área mais degradada do mundo, né? Essa área vai acontecer um processo de sucessão, né? Seja uma área pelada, degradada pela agricultura, pela mineração, né? Vão começar a vir plantas e vão começar a estruturar o solo, gerar matéria orgânica, ciclar nutriente, e essas plantas vão criando condições para plantas mais exigentes poderem crescer lá e até virar uma floresta, um sistema com raiz profunda, com drenagem, com ciclagem de nutriente, com matéria orgânica no solo. Então esse é o caminho da sucessão, do simples para o complexo, né, no caminho para a abundância, para solos férteis, né, para muita vida no lugar, né. Quando os portugueses aqui chegaram, né, aqui se encontrou solos com muita floresta, com muita vida no solo, né, com muita abundância, né. Então, a gente encontrou um país florestal, né, um país agroflorestal. E aí, a gente tinha uma base, né, que era um solo fértil para fazer agricultura, né. E é interessante que, né, em vários ciclos importantes, né, como a cana-de-açúcar em Pernambuco, né, e assim como o ciclo do café também, né, que é muito interessante porque foi a atividade econômica mais importante que já houve no Brasil até hoje, né, foi o tempo do café, né, que por mais de 100 anos o café representava até 80% de todo o dinheiro que existia no Brasil. E é muito interessante que quando se estuda esse momento do café, não se encontra citação adubação, não se usava nada de adubo, nem calcário, nem pó de rocha, nem ureia, nem composto, nem humus, nem não se fazia humus, não se usava termo fosfato, NPK, né? Mas como que era possível produzir tanto café, numa multidão de café, e isso representava tanta economia sem uma gota de adubo, nem química nem orgânico, né? A resposta está na floresta, porque a gente tinha floresta, né? São Paulo era um estado florestal, Paraná era um estado florestal, Pernambuco era um estado florestal, e a gente derrubava essas florestas, plantava café, isso produzia muito café por muito tempo. Quando a gente vai plantar café, né, ou outras plantas, na zona da mata em Pernambuco, a gente vai plantar é, em Londrina, em Ribeirão Preto, né, se a gente abre uma cova e planta um café, a gente não consegue produzir nada de café, né, porque os nutrientes não estão mais lá, né, eles estão, e muitas vezes estão lá, mas estão em forma indisponível, né, por exemplo, o potássio, né, que a gente precisa ir lá, hoje, lá na Rússia, buscar potássio, né, o nitrogênio, que a gente precisa ir lá em Beirute comprar nitrogênio, não está no solo em forma disponível para as plantas, né? Não está disponível porque não tem vida, né? Muitas vezes estão inertes no solo. E a partir do momento que a gente começa a colocar a vida no solo, começa a colocar a árvore, essa árvore tem raízes profundas, né? Ela se associa com bactérias, se associa com vida, essa árvore gera matéria orgânica, vai criar fungo. Toda essa vida vai liberando os nutrientes que estão no solo e vai fixando o nitrogênio da atmosfera, né? Então, a gente voltar a fazer uma agricultura que tenha árvore, que tenha floresta, é algo muito importante para a gente construir uma independência, né, dos insumos, porque a agricultura que a gente faz hoje ela é uma agricultura insumista, onde a gente entende que a fertilidade ela está numa loja, ela está numa prateleira. E a gente tem que entender que não é isso, né? Que a fertilidade está no solo, como dizia a doutora Ana Primavera, né? O solo não é uma base, não é um suporte. O solo é um organismo vivo, né? E tudo que a gente precisa estar nele. Basta a gente trabalhar com os princípios da natureza e voltar a dar vida para o solo, que tudo está lá. O fósforo está lá, o potássio, o manganês, o boro, o zinco, né? O nitrogênio está na atmosfera que vai ser fixado pela vida do solo, né? E tudo isso é diminuição de custo, né? Isso vai fazer dar uma maior produtividade, uma melhor qualidade nas plantas e vai fazer diminuir o custo, né? E aí, quando a gente implanta uma boa agrofloresta, né? E a gente busca esse caminho, né?
isso vai fazer dar uma maior produtividade, porque na agrofloresta a gente trabalha por metro cúbico, né? É um sistema vertical e não horizontal, como são as monoculturas, né? No sistema de milho, a gente está aproveitando só o extrato. Quando a gente diversifica, estratifica, né, e usa os princípios da agrofloresta, a gente está aproveitando o nosso sistema verticalmente, e aí isso faz produzir, muitas vezes, 3, 4 vezes mais na mesma área, né? Porque na mesma área que a gente teria só café, a gente consegue ter café, consegue ter abacate, consegue ter cajamanga, consegue ter gengibre, consegue ter muitas plantas no mesmo espaço, porque a gente está aproveitando verticalmente o nosso lugar. Quando a gente fala da preparação do solo, né, uma das etapas, né, de uma implantação em agrofloresta, por que que é importante a gente investir o nosso tempo na preparação do solo antes do plantio? Bom, um bom preparo do solo, né, para a gente é muito importante, né? E aí, muitas vezes, a gente começa o preparo bem antes de fazer a implantação, né? Por exemplo, em regiões secas, né? E aqui também nas regiões frias do sul do Brasil, e em outros lugares frios, no México, na Europa, a gente muitas vezes gosta de começar antes do momento do plantio. Por exemplo, aqui o melhor momento de plantio é em agosto, né? Mas no sudeste, no centro-oeste, o melhor momento de plantio é em outubro, que é quando começam as chuvas e quando está esquentando, né? E aí a gente não começa a preparar o nosso plantio em outubro, né? Por exemplo, lá nas regiões do sudeste, do centro-oeste, a gente está começando a preparar os plantios agora. Por que preparar agora, né? Primeiro porque a gente ganha tempo, né, para quando chega o momento mais nobre, né, que é esse momento de outubro, a gente não gastar tempo preparando o solo, né? Então a gente começa a preparar agora o solo, né, preparar as linhas, né, muitas vezes matar o capim na faixa de plantio, juntar a matéria orgânica nas linhas. Essa matéria orgânica já vai gerando vida no solo, né? E a gente ganha tempo, né, com o trabalho com as máquinas, que geralmente quando chega em outubro, as máquinas estão todas ocupadas, né, preparando outras áreas, fazendo plantio. Então a gente consegue usar as máquinas agora e não só no momento do plantio, e já ir dando preparo, já ir construindo vida no solo, né, e já ir ganhando tempo, né. E a gente também consegue matar melhor o capim agora, porque agora está entrando no período seco, e aí o capim, né, os matos, as plantas que estão no nosso plantio vão morrer melhor, né? E aí a gente vai acumulando matéria orgânica, construindo vida, para quando chegar o momento do nosso plantio, a gente está focado só no plantio. Então, por exemplo, em Ribeirão Preto, a gente está começando um preparo do solo agora, onde a gente está preparando as linhas, né? A gente está roçando todo o plantio, passando máquina nas linhas para matar o mato nas linhas, acumulando a matéria orgânica nessas faixas. E esse plantio essa área vai ficar até outubro, né, com a matéria orgânica acumulada, gerando vida, trabalhando o solo, melhorando o solo naquele lugar, para quando chegar em outubro, a gente entrar só com o plantio. A gente está focado, gastar tempo só com o plantio e não preparando terra, né? Namastê, você pode explicar para a gente um passo a passo, assim, não precisa ser muito longo, né? De como que a gente executa, então, esse bom preparo do solo? Em áreas mecanizadas, né, como muitos plantios que a gente está fazendo, né, a gente primeiro roça essa matéria orgânica que tem no local, né, e aí a gente marca as faixas que a gente vai plantar, seja 4 a 5 metros, lá a gente vai fazer a 5 metros, né, então cada 5 metros vai ter uma faixa de plantio. Nessa área que vai ser feito o plantio das frutas, das árvores, a gente afasta a matéria orgânica. Por que afastar a matéria orgânica? Para a gente não incorporar ela ao solo, né, com o próximo passo, que vai ser passar uma grade ou então uma enxada rotativa com subsolador na linha. Então a gente não incorpora ela no solo, a gente não gosta de incorporar, porque a matéria orgânica incorporada, né, vai causar uma decomposição anaeróbica, né, então vai criar uma vida que não é benéfica para o solo. Toda matéria orgânica ela fica sempre por cima do solo, como é na natureza, né? Na floresta, os galhos, as folhas vão caindo, vão se decompondo, né? Mas isso sempre por cima, sempre em uma decomposição laminar por cima, né? Como ensinava a doutora Ana Primavera.
E, e aí, depois que a gente afastou a matéria orgânica, a gente passa uma máquina nas linhas, né, a cada 5 metros, para matar o capim e para aerar um pouco o solo, né? A gente tem usado uma enxada rotativa junto com o subsolador. Isso mata o capim na linha mecanicamente. E aí depois a gente vem com um milharador de palha, juntando essa palha nessas faixas que estão a cada 5 metros. Então fica como se fosse uma linha, né? Alguns agricultores chamam de pavio. A cada 5 metros essa linha com bastante matéria orgânica. Isso é muito importante porque isso vai criando vida, né? Isso já ganhou tempo de trabalho agora no período seco. Isso garante que a área não vai pegar fogo, né? Muitas áreas têm problema de fogo, né? Como o Centro-Oeste. Então você vai ter as faixas roçadas com a matéria orgânica acumulada, então você não tem problema do fogo se espalhar, né? Porque a matéria orgânica você não vai ter volume de massa em área total, você vai ter volume de massa só nas linhas. E aí tem sido mais ou menos esse o preparo do solo, né? Já no sistema de SAF-horta, né? A gente, normalmente a gente também faz um processo muito parecido, a gente roça, tira a palha, né? A matéria orgânica que está ali, a gente prepara o solo, prepara os canteiros, né? Se for fazer adubação, faz adubação nesse momento, com calcário, com pó de rocha, com esterco, e aí depois usa essa matéria orgânica que a gente roçou para cobrir os canteiros, né? Se tem madeira de poda de árvore, né, de alguma madeira, a gente organiza essa madeira sempre para que o material fique em contato com o solo. A gente primeiro organiza a madeira para depois colocar ramas, galhos, folhas, capim por cima desse material. E aí o preparo é mais ou menos assim. Quando a gente faz o preparo do solo, a gente cobre com a matéria orgânica, né, antes do plantio. E essa matéria orgânica necessariamente precisa ser produzida localmente, ou eu tenho a possibilidade de buscar em outros lugares também? A gente pode trazer matéria orgânica de fora, e a gente faz isso muitas vezes, até mesmo aqui em casa eu faço isso, né? Mas preferencialmente é melhor que essa matéria orgânica seja produzida no próprio local, né? Por quê? Primeiro porque quando a gente vai fazer áreas grandes, a gente vê que é impossível trazer matéria orgânica de fora. E depois pelas interações que a matéria orgânica gera com o ambiente, né? Então, por exemplo, vou começar uma área nova, né? Muitas vezes a gente traz matéria orgânica para começar nosso plantio. Mas é importante a gente plantar coisas que vão gerar matéria orgânica no próprio local, né? A gente poderia pensar assim, não, então se eu vou fazer horta, eu preciso de matéria orgânica. Então eu vou plantar coisas que gerem matéria orgânica, caroeira, eucalipto, glicídia, fora do meu plantio. Eu podo essas plantas e trago o meu plantio para fazer a cobertura, né? A bananeira, o capim, as árvores. Isso é bom. Mas por que ter essas árvores, a bananeira, dentro do plantio? Porque além da matéria orgânica, essas plantas elas geram interações com o nosso plantio. A gente está falando de descarte de raiz. Então, quando você poda uma árvore, essa planta descarta as raízes. Quando você poda uma árvore, essa planta vai rebrotar de novo. Quando ela rebrota, ela libera hormônios de crescimento, né? E quando essas plantas estão dentro do plantio, né, todas essas interações vão estar acontecendo com o seu plantio, de horta, de roça. Então, é muito importante cobrir o solo. Esse é o primeiro passo para a gente. Mas o segundo passo é a gente conseguir ter essa produção de matéria orgânica acontecendo localmente, né? Porque isso vai estar causando interações com as plantas que a gente está plantando naquele lugar, naquele momento. Um bom preparo do solo influencia diretamente na produtividade do plantio, no caso? Quais que a gente pode mensurar, dizer, quais são essas consequências? Uhum. Bom preparo do solo, ele vai, sem dúvida, aumentar a produção, né? Então, a gente consegue colocar muita matéria orgânica, a gente inocular micro-organismos, a gente faz isso muitas vezes, né? Vai na floresta e busca micro-organismos da floresta para inocular no nosso plantio, né? Isso vai trazer vida para a matéria orgânica e vai fazer conseguir liberar melhor os nutrientes, fixar nitrogênio.
Isso consegue a gente, muitas vezes, no solo degradado, a gente conseguir plantar plantas mais exigentes, como tomate, milho, pimentão, né? Sem precisar trazer insumos de fora, né? Então, isso sim vai dar uma produção melhor, né? Então, vou conseguir ter uma produção de plantas mais exigentes numa área, muitas vezes, até degradada, e uma qualidade melhor, e também isso vai diminuir o custo, né, do meu plantio. Maravilha, então acho que a gente chega aqui no final do nosso programa, Vivendo da Agrofloresta, aqui no canal do YouTube. Quero agradecer, Namastê, obrigada, Namastê, por mais essa aula, onde a gente falou desse organismo vivo, que é o solo, tão importante para quem planta agrofloresta, para quem busca reflorestar, para quem busca regenerar o solo. Obrigado, Fabi. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, então é isso. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, ativar o lembrete aqui no sininho, aqui embaixo, para toda vez que a gente fizer uma publicação de um vídeo novo, você ser avisado, ser notificado. É isso. Até mais, pessoal.